Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estar prestigiando o nosso trabalho. Eu, Esther Araújo da Silva e Gabriele Costa Nascimento, somos estudantes do segundo período de licenciatura em matemática, e esse trabalho é relacionado à disciplina História da Educação, onde iremos falar sobre a educação tradicionalista, né, que teve seu início na Antiguidade Oriental. Bom, primeiramente, devemos entender qual a importância de se estudar a educação na Antiguidade Oriental. Primeiramente, do ponto de vista histórico, a gente vai ter aí o início das civilizações. Então, o que a gente conhece por civilização começa na Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, Índia, China e entre outros. De vista histórico muito importante é porque muitos dos povos que se iniciaram nesse período neolítico estão entre nós até os dias de hoje, né? Como os hebreus, os indianos e os chineses, né? Agora, do ponto de vista educacional, a gente tem três pontos muito importantes. A gente vai ter a invenção da escrita, o que possibilitou que muitos conhecimentos fossem passados de gerações para gerações com o mesmo sem sofrer grandes mudanças, né? E falando em não sofrer muitas mudanças, o estrutura um governo estatal muito forte, muito centralizador. E isso fazia com que a sociedade fosse muito complexa, fosse muito lenta, as mudanças, ao longo de milênios, a gente não vê grandes mudanças na sociedade. E essa complexidade social faz com que seja necessária a criação da escola, né? Que é também um marco muito importante. Não sistematizar com um lugar específico com o nome escola, mas com um lugar separado para o ensino, a transmissão de ensinamento entre mestre e discípulo. Então, como eram essas civilizações, né? Então, a gente vai ter a Revolução Neolítica, né? Que os povos que eram nômades, que não ficavam fixos em um lugar só, passaram a ser sedentários. Então, com essa questão muito forte do sedentarismo, né, que foi um marco na história da humanidade, porque agora o homem não precisa ir mais atrás do seu alimento, ele planta o seu alimento, ele cultiva o seu alimento, ele cuida do seu alimento com pastoreio, por exemplo, ele planta como a agricultura, né? E agora, diferentemente dos povos primitivos que viviam apenas em tribos, a gente vai ter aqui a divisão de classes, né? Então a gente vai ter aí o papel do homem muito bem definido, o papel da mulher assim muito forte, qual o papel de cada pessoa, qual o seu papel de acordo com sua classe social. A religião vai fazer parte do Estado, então a religião também vai ter uma força muito grande e o Estado vai sempre centralizar tudo. Então a gente vai ter uma administração estatal muito forte. Bom, então outro ponto de vista que devemos analisar é aonde esses povos estavam localizados, né? Então, esses povos orientais estavam e estão localizados, muitos deles ainda, né, que, como eu disse, permanecem entre nós, na região do Oriente Próximo, Oriente Médio e Extremo Oriente, né? Então, a gente vai ter aqui essa que é a região aqui do norte da África, indo até a Ásia. Toda essa região aqui foram onde esses povos habitaram e habitam até os dias de hoje. Essas civilizações são conhecidas como civilizações fluviais ou sociedades hidráulicas. O que isso significa? Significa que essas sociedades elas se formaram às margens de rios, porque esses rios, com as cheias dos rios e a utilização da navegação para o comércio, possibilitou com que essas sociedades se desenvolvessem. Então, toda a vida social, a vida comercial era baseada no rio.
na vivência à beira do rio, né? Então, tem essa questão do rio muito forte, principalmente o Nilo. O Nilo é uma dádiva dos deuses, é considerado um deus no Egito, por possibilitar com que aquele povo pudesse ter o alimento, pudesse ter tudo o que precisasse. Bom, e que rios eram esses, né? Eram esses, né? Na Mesopotâmia, a gente vai ter o rio Tigre, opa, a gente vai ter o rio Tigre, né? E o rio Eufrates. No Egito, como eu disse, né? Porque eu tô tocando muito no Egito, mas é porque é o que mais manteve registros históricos de como era a vida social é, na época em que dessa grande civilização, né? Então a gente vai ter aqui o rio Nilo no Egito. Na Índia, a gente vai ter os rios Indo e Ganges, né? E na China a gente vai ter o rio Yangtze e o rio Yangtze e o rio Huanghe. Mas não foram só essas civilizações fluviais, essas sociedades hidráulicas que se formaram nesse período, né? A partir do segundo milênio, a gente também vai ter aí civilizações que eram muito baseadas no pastoreio e no comércio, né? Que também ainda tinham essa vida nômade e tal, que a gente conhece muitos deles, né? Que são os hebreus, os medos, os persas e os fenícios, que também, né, não foram civilizações fluviais, mas também tiveram sociedades bem estabelecidas, comércio, cultura, enfim, educação. É, Como eu falei, um grande marco para essa época foi a invenção da escrita. Primeiramente, a gente vai ter aí a escrita pictográfica, que é uma escrita baseada em figuras, né? Tanto a escrita egípcia como a escrita mesopotâmica passou por esse estágio de escrita pictográfica, e temos também a escrita ideográfica, que também foi outro estágio que a escrita mesopotâmica e a escrita egípcia passaram, que ela é um pouco mais abstrata que a pictográfica, onde a gente vai ter uma escrita aí baseada em objetos e ideias, né? Então ela é mais idealista do que a pictográfica. E outra que a gente conhece muito bem, né, que é a fonética alfabética, que foi uma realização, né, não se sabe direito que se foi uma invenção dos fenícios ou se eles aperfeiçoaram, né, mas eles são os responsáveis pela propagação da escrita fonética alfabética pelo mundo. Bom, os fenícios foram grandes responsáveis, né, pela a propagação da escrita fonética alfabética, porque ela tinha poucos caracteres, né? 22 caracteres, né? E era muito fácil de utilizar essa escrita com poucos símbolos no comércio, né? Que é uma escrita, assim, bem simplificada, né? E que acabou passando, que chegou até nós nos dias de hoje, né? Que a gente usa o alfabeto, né, até os dias de hoje, lógico, muitas alterações passaram pelos gregos, os latinos e chegaram até nós nos dias de hoje, né? E como eu havia falado, a escrita aí, essa escrita pictográfica e ideográfica, a gente vai ter aí a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, né? Os hierógrafos no Egito, e vamos ter também ideogramas chineses, né? Que são muito importantes, que foram muito importantes e que eram feitos, era um ofício especializado, eram pessoas que estudavam a vida inteira para se dedicar à escrita e à leitura, né? Bom, né? Então, o que é essa educação tradicionalista, né? Já entendemos o contexto social, como era as sociedades daquele período, né? O que caracterizavam elas. Então, vamos entender como era a educação em cada uma dessas regiões, né? Primeiramente, a gente vai ter aí pontos em comuns de todas essas sociedades, que é uma divisão social em classe,
Todas essas sociedades vão ter papéis bem estabelecidos na sociedade, funções bem estabelecidas, hierarquias. Então, a gente vai ter aí o objeto, normalmente o objeto de ensino vai ser a religião e a administração estatal, né? Então, é, o filho do rei aprende com o pai como governar, os escribas passam para a próxima geração de escribas como deve ser feito o, a escrita a escrita, como deve ser a escrita de livros sagrados, de registros contábeis, entre outros. A gente vai ter um tipo de educação informal, que vai ser focalizado no adestramento de ofícios, né? Então, o pai ensina para o filho como exercer a profissão, informalmente mesmo, o filho acompanha o pai no trabalho, aprende como faz. Então, não é a coisa ali que vai ter uma escola que vai ensinar isso. O pai passa o ensinamento para o filho, né? Então, vamos ter também o dualismo escolar, é, que a gente vai ter um ensino para o povo e outro ensino para os filhos dos nobres e dos altos funcionários, né? Então, como eu disse, né? A maioria da população só vai aprender o ofício com os familiares mesmos, enquanto os nobres, os filhos dos nobres, dos altos funcionários, vão aprender num lugar específico como fazer. Tem, até no livro do Manacorda, ele fala, né, que enquanto um vai lá aprender com o pai como fazer, o outro só aprende como é feito ali no ambiente escolar, entende? Não, eles fazem daquele jeito. A criança não vai lá acompanhar como é feito. Vamos ter aí os livros, né, os escritos sagrados que vão dizer como devem ser as condutas morais das pessoas. Principalmente muitos reis passavam para os filhos ensinamentos de como eles deveriam agir com o povo, com outros líderes, com pessoas com que eles fossem se relacionar, né? E a educação era baseada geralmente na obediência ao seu superior, a submissão, né? Se você, enquanto aprendiz, deve se submeter ao seu mestre, e castigos, né? Tem até uma frase lá no livro do Manacorda que diz que a frase vai ser, né? Educa duramente, pune duramente. Então a gente vai ter esse castigo aí imposto sobre o aprendiz, né? De que ele deve ser uma pessoa moral, correta, que o estudo é um privilégio e ele deve valorizar isso. Então aí vamos entender o contexto aí da educação no Egito, né? Como eu disse, o Egito se desenvolveu às margens do Rio Nilo, né? E foi uma sociedade, assim, que até hoje muitas pessoas ficam se questionando como eles conseguiam fazer aqueles grandes monumentos. E essa explicação, assim, a gente entende que eles tinham um grande conhecimento matemático, né? Eles usavam de agrimensura, né, que para calcular terras, para medir terras, agricultura, engenharia, muito bem estabelecido, mas tinham outras áreas que eles trabalhavam, né, como astronomia, para saber quando seriam as cheias dos rios, calendários lunares, né, enfim. Vamos ter também a medicina, mesmo que eles atribuíssem as doenças aos deuses, eles tinham um amplo conhecimento médico para curar doenças e até às vezes algumas intervenções cirúrgicas. Enfim, tem registros botânicos, zoológicos, de mineralogia e geografia. Eles tinham complicados problemas matemáticos mesmos, papiros cheios de questões matemáticas, enfim, que até alguns livros didáticos de matemática trazem ainda alguns desses de até conteúdos assim que a gente pensa que é mais atual, como por exemplo projeção aritmética, já tinham questões como essas com resolução em alguns papiros egípcios, né? Mas a gente tem que entender que essa educação no Egito era um saber restrito a uma minoria privilegiada, né? Então, quem era do alto, quem era
estava no topo ali da pirâmide social, né? Quem tinha esse privilégio de estudar, né? Então não era assim uma coisa assim, assim livre assim para todos, né? A gente vai ter também o Estado teocrático e centralizador. Como eu disse, o, o Estado e a religião vão estar fortemente interligados. Então a gente vai ter o faraó, que além de figura pública política, também é uma figura espiritual, né? Então, tipo assim, ele era, era o grande líder espiritual também. É. Como era o processo de ensino, né? Então, a gente vai ter turmas de até 20 pessoas por escola. Não vou ter um lugar específico, o nome escola, mas vai ter um lugarzinho ali dedicado em templos, casas debaixo de figueiras, né? E a gente também vai ter o aprendizado mnemônico, que é o quê, né? A repetição, a leitura em voz alta, em conjunto, repetida, né? Para que haja memorização, né? E como eu disse, é a educação baseada em obediência, submissão e castigos, né? Como eu disse, pune duramente e educa duramente, né? E essa questão do aprendizado mnemônico era muito valorizado, né? Então a gente tem, por exemplo, essa citação. Então eles se prostraram com o ventre no chão e o recitaram em voz alta, como estava escrito. Então a gente tinha essa coisa, leitura em voz alta, em conjunto, para poder ter a memorização. Mas a gente não vai ter só um tipo de educação, né? Como eu falei. A gente vai ter a arte do falar bem, que era um direito da pessoa que iria governar. Pessoas que queriam falar bem, ter essa arte do falar bem, era considerado demagogo, né? Que aquela pessoa não tinha não deveria estar ali querendo ser uma pessoa política, porque isso era uma coisa ali passada do rei para os seus herdeiros, né? Porque eles queriam governar. Tem até algumas citações aqui, né? Que a palavra é mais difícil do que qualquer trabalho, e seu conhecedor é aquele que sabe usá-la a propósito. São artistas aqueles que falam no conselho. A língua é a espada do homem. O discurso é mais forte do que qualquer arma, né? A gente vai ter também a educação física, né? Que também é um privilégio de nobres e guerreiros, que é muito focada primeiramente na natação, né? Que é focado na natação principal, né? Mas também tinham outros esportes, como tirar o arco, corrida, caça e pesca, né? Vamos ter também a formação do escriba, né? Que é aquele responsável pela leitura e pela escrita, né? Era um funcionário do governo que, com o passar do tempo, como eu falei, tipo, no início, o que era o a arte do falar bem, né, o discurso político era o mais importante. Mas com o passar do tempo, os escribas passaram a ter um grande prestígio social, porque essa questão da leitura, a escrita foi passando a ser mais valorizada, né? Tem até aqui, ó. Mostrar-te-ei sua verdadeira beleza. Ela é a maior de todas as profissões e não existe outra semelhante a ela neste país. Ela passa a ser tão valorizada que tem um escrito chamado Sátira dos Ofícios, em que é um longo discurso mostrando, em comparação com outras profissões, como é um privilégio ser um escriba, né? Vai ter também o ensino formal, como eu falei, em que é ensinado um ofício especializado prático, né? Que a criança acompanha o pai no ambiente de trabalho, né? O resto da multidão dos egípcios aprende dos pais e dos parentes desde a infância os ofícios que exercerá na sua vida. Então, isso era para a maioria da população. Como eu falei, os privilegiados aprendiam naquele ambiente ali fechado, como era o mundo dos adultos, enquanto outras crianças, o resto do povo aprendia ali na prática junto com os adultos. Bom, como era a educação na Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia teve diversos povos, né? Que fizeram
diversas construções baseadas no rio também, né? Como no Egito, né? Construção de diques, irrigação natural, fizeram diversas ferramentas importantíssimas, né? Utensílios, né, que para se usar no dia a dia. Assim como no Egito, a gente vai ter governos teocráticos e centralizadores, vai ter a escrita cuneiforme, como eu disse, né, que é feita com objeto em forma de cunha, e a gente vai ter aí diversos conhecimentos vão ser passados, os conhecimentos como de astronomia, medicina, é, e eles possuíam diversas bibliotecas recheadas de conhecimento sobre diversas áreas, né? Porque assim como o Egito, eles também tinham calendários de para plantação, para baixas de rio. E qual eram os tipos de educação? Primeiramente, a gente vai ter educação doméstica, né? Que os pais ensinam a moral das crenças, né? E a habilidade profissional de pai para filho, assim como no Egito, né? Que é aquela coisa ali mais geralzona para o resto da população. E a partir de 1240 a.C., é, os assírios, né, criaram escolas, né, para passarem os seus conhecimentos para os seus conquistados, né? Então a gente vai ter aí uma ideia assim de escola, assim, mais escola como um espaço ali separado para isso, com a intenção de transmitir o conhecimento dos conquistadores para os seus conquistados. E a educação superior surgiu com o tempo, né? A gente vai ter diversos conhecimentos como é, história natural, astronomia, matemática, e teve até um nome conhecido pelos historiadores, né? Que ficou conhecida, que foi a Universidade Palatina da Babilônia, né? Que foi um espaço onde a gente teve essa questão do ensino superior. A gente vai ter também a classe sacerdotal encarregada que vai ser encarregada da educação, assim como no Egito, que tem ali os escribas, a gente também vai ter aqui os sacerdotes, que também são os responsáveis pela educação, assim como os escribas eram no Egito. E a gente também vai ter a escola para formar escribas, assim como no Egito, né? De um ambiente separado para aprender a ser escriba, a gente também vai ter aqui na Mesopotâmia, né? A pessoa que vai ser encarregada de aprender a ler e escrever, né? E é um aprendizado acaba que sendo longo e minucioso, né? Porque é uma escrita difícil. Não é como o alfabeto fenício, tem poucos caracteres, são muitos caracteres, então é uma coisa longa, bem lenta, bem estática, bem minuciosa, né? Mas eles não, os registros da escrita não tinham importância só religiosa. Eles também faziam registro de transações comerciais, né? Foi por causa disso que se ficou sabendo do grande fluxo de comércio dos mesopotâmicos, né? E, enfim, e também escrita de leis, né? Como o Código de Hammurabi, que ficou muito conhecido como código de leis, né? Que deviam ser seguidas. Frases até que ficaram famosas do Código de Hammurabi. Foi, por exemplo, olho com olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Que ficou muito conhecida, né? Que era um código ético da época, um código de lei mesmo, que você poderia seguir. Se alguma pessoa, sei lá, roubasse uma coisa sua, você poderia roubar uma coisa dela, enfim, né? Tô dando um exemplo, gente, eu não estou confirmando essa informação, mas que é uma frase que ficou muito famosa, que é do Código de Hammurabi, que é daquele período. Então, aí vamos entender agora a educação na Índia, né? A civilização indiana, ela surgiu por volta de 2000 antes de Cristo, né? Como eu disse, às margens dos rios Indo e Ganges, né? Como vocês veem, uma bacia muito abrangente, muito grande, né? Chegando aqui até perto da China, é, que tem uma grande importância histórica e religiosa até os dias de hoje, né?
porque sua tradição permanece entre nós até os dias de hoje, e principalmente suas duas principais religiões, não só da Índia, mas do mundo, que é o hinduísmo e o budismo. E uma das vertentes do hinduísmo é o brahmanismo, que se baseia, né, na crença de que Brahma, né, que é tipo a substância, é o deus da substância da criação, né, criou todas as coisas. Então aí vem o princípio das castas, porque aqueles que nasceram da cabeça de Brahma são chamados os Brahmanes, são os privilegiados, eles nasceram na cabeça. Então a gente vai ir descendo até chegar nos párias, que são aqueles que não têm nem origem divina, né? Não chegam a ter nascido nem nos pés do deus Brahma, né? Eles nasceram bem, eles não têm nem origem divina, então eles acabam tendo uma vida marginalizada da sociedade, né? Então, essa hierarquia social define todos os parâmetros. Vão definir casamento, relações sociais, profissão, se você vai ter uma profissão, se você vai ter direito à educação. Então, a casta em que você pertence vai definir todos esses parâmetros todos esses parâmetros sociais. Então, né, como eu disse, uma sociedade muito baseada na hierarquia de castas, né? Então a gente vai acabar tendo uma educação discriminatória, onde é um privilégio dos brahmanes, né, ter uma educação onde os ensinamentos eram passados pelos mestres, né, que passavam os textos sagrados, os mestres serão os responsáveis pelo ensinamento, serão passados os textos sagrados dos Vedas e dos Upanishads. As aulas geralmente eram ao ar livre, né, abaixo da figueira, aquela bem conhecida era bem propagado no Oriente essa educação ao ar livre, o então a gente também vai ter essa questão das aulas ao ar livre, a veneração do mestre, né? Então o mestre é uma figura muito importante, principalmente para os discípulos, né? Então, diferentemente das outras civilizações, a disciplina ela não abusa dos castigos físicos, né? É, por causa do budismo, tem muito essa crença de que a, o, tem muito essa crença de que o mestre e o discípulo devem ter uma boa relação, deve ser uma relação bem estruturada, né? E o objeto de estudo, assim como nas outras civilizações, é a religião, a moral, como ter uma boa conduta, né? E assim como nos outros, a gente vai ter essa educação mnemônica, de repetição em voz alta dos textos sagrados. No princípio, né, no início, os cursos superiores, como eu disse, né, eram um privilégio, né, dos brahmanes, né, que aprendiam gramática, literatura, matemática, astronomia, filosofia, direito, medicina, então eles aprendiam muita coisa. Com o tempo, outros segmentos passaram a ter esse tipo de educação superior e as demais castas, elas tinham uma educação básica, elementar, e os Sudras, né, que é aqueles que nasceram ali dos pés do deus Brahma, e os párias, né, que não tinham nem origem divina, não tinham nem direito à educação. Então, tudo isso fazia com que fosse muito difícil ter mobilidade social. Bom, dando continuidade à apresentação, a gente vai falar agora sobre a história da China. Bom, a China foi uma das mais antigas civilizações do mundo. E quando a gente fala de mais antigo, a gente lembra automaticamente de uma civilização tradicionalista e que seja a parte da literatura clássica, cultura clássica, costumes clássicos, não é verdade? Eu trouxe para vocês uma sugestão de leitura, que é a obra de Didi Robert, História da China, que vai simplesmente contar da história da China, né? É uma obra muito interessante que você vai trazer informações e recursos linguísticos e históricos que você não vai obter só assistindo uma apresentação, né? Então, eu indico muito para vocês.
Literatura chinesa. Bom, como eu falei sobre livros clássicos, o início da civilização na literatura chinesa, esses livros foram o início da educação, né? E a gente tem uma obra poética das mais importantes desse período clássico, que se chama Xingli, que é o livro das odes, ou chamado também de clássico da poesia, que a gente vai entender depois por que a obra poética mais importante do período pode ser chamada de clássico da poesia. Se diziam que eram livros clássicos. Então a gente vai aprofundar um pouquinho, vocês vão entender por que a poesia foi muito importante nesse período, né? Apesar de se dizer que era um período de obras clássicas, a poesia fez parte, juntamente com a prosa, e a gente vai entender um pouquinho. Durante a dinastia Han, a tendência realista e romântica deu lugar à escola poética. Então, a partir disso que eles tiveram essa abertura, né, a poesia juntamente com a prosa, no lugar de obras realísticas, obras românticas, foram dando um lugar às escolas poéticas. E aí que se começou um novo gênero literário chamado Fu, que nada mais era de que o poema em prosa. Mais ou menos uma linha temporal para vocês entenderem como aconteceram as coisas. Em primeiro plano, os primeiros trabalhos em prosa, os cinco clássicos. Depois vieram as primeiras grandes obras da filosofia chinesa. A gente tem um autor aí, o Confúcio, que a gente conhece, né, que foi um filósofo muito importante para esse período. A gente vai falar dele sim mais à frente. E foram adotados uma linguagem literária própria. E por que essa linguagem literária própria, né? Porque foi criada a base das tradições literárias da prosa chinesa. Então, quando você cria bases de algo que você está dizendo que vai ser tradição, você precisa de uma linguagem própria para aquele determinado daquela determinada base da tradição literária, né? E quem foram os criadores dessas bases foram os seguidores de Confúcio, que a partir disso adotaram essa linguagem literária para ter o reconhecimento da base da tradição da literária da prosa chinesa. Eu criei esse QR Code que eu queria que vocês tivessem acesso também, assim como a indicação da obra que eu dei para vocês, de informações complementares, né? A partir desse QR Code vocês vão ser direcionados a um link, que esse link vai direcionar vocês para uma página em que vai contar mais ou menos os fatos em linha cronológica, assim como eu dei um exemplo para vocês anteriormente, né? Então, vai ser mais uma fonte de conhecimento além da apresentação, e eu espero que vocês entrem e tenham acesso a essas informações que vão ser bastante úteis. Taoísmo. O taoísmo foi uma filosofia de vida e há quem diga que religião. Assim como todas as filosofias e religiões que a gente conhece, que já existiu ou que existem hoje, tem seus objetivos e os princípios dessa filosofia, né? Por que ela existe e para quê? Bom, para que ela existe? O objetivo é viver em harmonia com a natureza. E por quê? Quais os princípios? Humildade, generosidade, a não violência e a simplicidade. E foi aí que começou o uso da meditação. Aliás, foi se implementado com mais veemência. É por isso que nós temos muito essa tradição da meditação hoje em outras filosofias e na filosofia de vida própria de cada pessoa. Né? Hoje nós temos acesso e conhecimento graças ao taoísmo que veio trazendo com força, né? E não foi um princípio que se perdeu, mas se manteve e só ganhou mais força. Bom, Lao Tse e o taoísmo. Esse é um assunto bem complexo, né? Porque acredita-se que Lao Tse foi o fundador do taoísmo, mas ao mesmo tempo nada se é confirmado, né? São apenas suposições. Algumas suposições acreditam que talvez ele tenha nascido no século 6 a.C., outros talvez tenham nascido 2 séculos depois, ou acredita-se até mesmo que nunca existiu. Ou será se foi mesmo o fundador do taoísmo? Né? Temos a premissa também, uma outra premissa, de que alguém criou, ou algumas pessoas criaram o taoísmo, e foi se criado, né, esse nome Lao Tse para dizer que foi o fundador e o criador.
mas na verdade foi apenas mais uma criação, esse nome. Além da filosofia criada, criou-se a suposição de quem deveria ter feito isso, né? Que acabou por ser uma grande incógnita. Confucionismo. É, não se trata de uma religião, né? Isso é deixado bem claro, mas é simplesmente uma doutrina que é baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, ou Confucius, né, para os orientais, durante o século VI a.C. Esse sistema filosófico constitui um conjunto de ensinamentos sobre ética social. A gente vai ver que a ética social é bastante impregnada no confucionismo. Não tem como você vivê-lo sem viver os ensinamentos sobre ética social. Bom, basicamente a filosofia diz, a doutrina diz que a família é a base da humanidade, mas mais importante do que toda a humanidade de seres humanos está o sistema de governo. Por isso que a questão dos ensinamentos sobre a ética social, porque essa é uma função do sistema de governo. Todos os humanos somos naturalmente bons, sendo a educação um fator primordial que irá determinar a condição humana, né? Essa é uma característica do confucionismo. Concilia também a natureza humana com teorias políticas e sociais. Mais um exemplo, mais uma amostragem do fator social e de caráter que inclui confucionismo, né? Tem os princípios também, assim como todas as filosofias, os princípios que eu havia comentado com vocês: humanidade, justiça, rituais, conhecimento, integridade, lealdade, piedade filial, continência, honestidade entre outros. Confúcio e confucionismo, ao contrário do taoísmo, que não se sabe muito bem sobre seu fundador ou se sequer existiu, aqui nós temos bastante informações sobre o Confúcio, que foi um pensador que reestruturou a sociedade chinesa com seus ensinamentos essencialmente éticos durante o século VI a.C. Mais uma vez a gente cita os ensinamentos éticos de Confúcio sobre a sociedade chinesa, né? Foi professor ainda jovem, conquistou cargos no governo, chegou até a ser ministro do estado de Lu, que foi onde ele nasceu, e hoje província de Shantung. Bom, vamos partir para a história da educação de fato na China, né? O método de ensinamento de Confúcio foi muito eficaz na China, não só porque formava pessoas altamente educadas, mas também porque desempenhava um papel de manter a estabilidade social e promotor do progresso econômico e cultural. Né? Mais uma vez, Confúcio reafirmava que não era só criador de pessoas educadas, né? O sistema de governo, o sistema de educação, mas também mantinha a estabilidade social, mantinha a ética e as coisas da forma que deveriam ser de fato. Bom, durante a dinastia Han e a dinastia Jin, o sistema de avaliação imperial ainda não estava completamente estabelecido, mas ainda assim havia um sistema de recomendação que designava as pessoas bem educadas com um bom histórico para ocupar essas posições importantes no governo. Essa foi o período de formação do sistema de avaliação, né? Quando não era formado, mas já havia algumas recomendações e algumas coisas que na época já eram levadas em considerações. Algumas das pessoas que eram selecionadas nesse processo começaram escolas, outras ofereciam aconselhamento estratégico ao governante, que era realmente um cargo de muito prestígio, outros praticaram medicina ou se tornaram artistas. A educação chinesa foi completamente fundamentada no letramento. Haviam 3 exames de dificuldade crescente que conferiam os graus de talento florido, que era o início dos graus, homem promovido e completo erudito. Bom, as provas dos exames, elas consistiam na redação de trabalhos em prosa e verso sobre os temas que eram tirados dos livros clássicos, né? Então, o tema da redação que era feita era um dos livros, mas a redação propriamente dita eram trabalhos em prosa e verso, né? O que era muito interessante, que unia o clássico com o novo na época, né? Que era a criação do gênero literário que prova prosa e verso. Bom, assim como todos os modelos de educação antigos e atuais, tinham muitos pontos negativos no método de educação chinesa. Alguns deles eram o abuso excessivo da memória,
desprezo pela formação da inteligência e do caráter, desinteresse pelas necessidades reais da vida e passividade do educando. Um negativismo muito que eu queria destacar com vocês era o desinteresse pelas necessidades reais da vida, né? Que queria dizer que todo o foco, toda a pressão que o educando sentia não era sobre a vida, né? Mas simplesmente sobre aquela educação. O que era impregnado na cabeça das pessoas era que se você não fosse bem educado, você não teria sucesso na vida, né? Eu acho que é um discurso bastante parecido com o que a gente ouve hoje em dia, para vocês verem que nem tudo evoluiu. E, principalmente, né, gente, formas rígidas e mumificadas de ensinamentos, que seriam as formas mumificadas, formas engessadas, formas que não mudam com o tempo. Bom, a escrita chinesa é uma escrita ideográfica, ou seja, partia do pressuposto de exemplificação de ideias. Não eram fonemas, como na nossa linguagem, mas um símbolo que representavam ideias. Os caracteres arcaicos só eram ensinados aos letrados, os símbolos ideográficos atingem o número de 25 mil. E aí a gente tem um pouquinho essa imagem da evolução da escrita chinesa ao decorrer do tempo, até a forma mais atual de ideografia chinesa. O conhecimento da escrita era restrito devido ao seu caráter esotérico. Esotérico, basicamente, é só reafirmando a oração acima, né? Do conhecimento da escrita era restrito. Porque esotérico quer dizer restrição a alguma certa classe, né? Não a todos. Bom, agora eu queria compartilhar com vocês sobre a história dos hebreus. Baseada toda no Antigo Testamento, como a gente já tem algum conhecimento, mesmo que leigo, produzem uma literatura dispersa, mais importante, contida em partes na Bíblia e no Talmud, que também era um livro considerado sagrado. A maior realização arquitetônica foi o Templo de Jerusalém. Eu quis destacar isso porque a gente não conhece a história dos hebreus por arquitetura, né? Eles não são famosos e conhecidos por isso, mas eu quis trazer um exemplo, a gente saber que ainda assim tem obras e realizações arquitetônicas conhecidas. Bom, sobre a história, os povos semitas que foram originários da Mesopotâmia, passaram pela Babilônia e pela Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do segundo milênio antes de Cristo. Bom, eu criei esse outro QR Code também com o mesmo princípio do primeiro que eu falei com vocês, para vocês terem acesso a uma linha cronológica de acontecimentos na vida dos hebreus. Essa cronologia não trata só de história da educação, tá? Mas na história em contexto geral dos hebreus, porque eu acho importante vocês terem esse conhecimento externo, tá? Para vocês não se engessarem, como eu tinha citado anteriormente, apenas em assistir uma apresentação. É uma boa forma de complementar o estudo. Literatura hebreia. Maior força está concentrada nos Salmos, no livro de Jó, nos Provérbios e Cântico dos Cânticos. Eu quis muito trazer isso para vocês porque a literatura hebreia é muito rica, né? E como a gente sabe, a questão da Bíblia, esses são alguns livros da Bíblia que a literatura e a poesia estão muito presentes e são muito importantes. Então, eu queria apresentar para vocês de um por um e por que essa importância, o que essa literatura traz para a gente de novo. Os salmos são poemas que transmitem ensinamentos. Jó já é uma reflexão filosófica. Provérbios traz, ensina sabedoria e disciplina, e Cânticos dos Cânticos é um poema de amor. Eu retirei esse trecho sobre salmos e poesia de um trabalho de conclusão de curso de 2014. Eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco mais. A poesia dos Salmos é formada por vários elementos estilísticos. Para compreendê-los, precisamos conhecer seus meios de expressão. Os poemas eram cantados, ou como era tradição, recitados em voz alta. Assim, os autores usavam de diversos efeitos sonoros, como aliteração, assonâncias, algumas rimas, as repetições de sons semelhantes ou destacando sons e ideias diferentes. A gente ver como que a gente pode resgatar coisas do passado trazermos para esse contexto atual.
Como a gente pode trazer tudo para uma nova definição, como a gente tem agora os elementos estilísticos, e eu tenho certeza que a gente não tinha elementos estilísticos na época que Salmos foi escrito, mas a gente consegue trazer para um contexto e para uma definição e alinhar os dois planos, antigo e atual. Educação no contexto bíblico, baseado no aprendizado cotidiano. Não ao contrário de outras dinastias, de outras coisas que eu expliquei para vocês mais para trás no quesito China, né? Agora nos Hebreus, a educação é baseada no aprendizado cotidiano. E um detalhe importante que essa educação é toda no contexto bíblico. Ou seja, não é algo que foi falado e outras pessoas começaram a falar também, né? Mas eles têm um livro sagrado que eles consideraram apto para seguir os ensinamentos daquele livro. O objetivo da educação era a transmissão das tradições religiosas, juntamente com os costumes e valores da comunidade e as habilidades litúrgicas e técnicas. Então a gente consegue saber também que a educação naquela época, no sentido da comunidade hebreia, tinha o objetivo de transmitir as tradições religiosas, porque eles seguiam a Bíblia, e no contexto bíblico, esse era o seu principal objetivo. E girava também em torno da memorização, né? Do ver e repetir. Um resultado muito importante no sistema educacional era a preservação das linhagens e tradições. Mais uma vez, aqui a tradição é citada, né? Como a gente pode ver no contexto bíblico. Aqui, mais uma citação de um trabalho de conclusão de curso do ano de 2017, eu vou ler para vocês. O ensino disciplinado caracterizava a instrução educacional, com aulas ensinadas em horários fixos durante o dia e, muitas vezes, um número definido de dias em um mês. Além de serem professores e mestres naturalmente, os pais, em casa, e os tutores, nas escolas formais, também serviam como mentores e modelos, ensinando pelo exemplo e estilo de vida. Esse trabalho de conclusão de curso girou em torno da educação no contexto bíblico. Então, esse texto diz exatamente como que era esse contexto bíblico de educação, né? Eram os tutores, os pais que ensinavam e eles eram muito vistos como modelos. Então, os ensinamentos não eram só didáticos, mas os ensinamentos também eram, como eu acabei de falar para vocês, de memorização e de réplica. Bom, as principais instituições locais da época eram os templos e os palácios. A educação no lar seguia para a linha de cultivador, de artesão. Já a educação que era implementada nos templos e ou nos palácios eram a alfabetização, a informação, liderança e administração. Ou seja, eram cargos distintos dependendo do local que se recebia essa educação, né? Seja em casa, ou no templo, ou em palácio. Como era o passo a passo do processo educacional? Eu quero dizer o passo a passo desde o maternal até a idade adulta de uma pessoa naquela época, naquele processo educacional. O processo de ensino-aprendizagem envolveu repetição disciplinada em observação, aprendizado experiencial no fazer, ouvir, recitar e imitar. Em relação à prática da educação infantil, a criança até 5 anos de idade tinha educação informal em casa, em grande parte sob a responsabilidade das mães, de uma enfermeira ou de um tutor masculino, mas basicamente ficava mesmo sob a responsabilidade da mãe a prática educacional infantil na época. Um jovem um jovem entre 5 e 20 anos, ele geralmente trabalhava com seu pai como aprendiz, aprendendo alguma vocação. Basicamente, a vocação que o seu pai seguia era o que o jovem tendia a seguir também. Normalmente frequentavam escolas de sinagoga e eles eram treinados por meio da Torá, da Mishnah e do Talmud, que eram os livros sagrados. As mulheres jovens eram educadas para as habilidades domésticas, que eram culturalmente aceitáveis, mas também existiam algumas profissões que eram culturalmente aceitáveis para as mulheres, que eram enfermeira, parteira, cozinheira, tecelã, perfumista e cantora. A escrita hebraica ele pertence às línguas afroasiáticas que teriam surgido no nordeste da África e começou a divergir nos meados do 8º milênio antes de Cristo. Eu pus a imagem para vocês terem acesso.
de como funciona o alfabeto hebraico. Bom, gente, basicamente a minha intenção e a intenção da Esther nesse trabalho foi apresentar para vocês a história da educação ao pé da letra, basicamente, dessas civilizações que nós apresentamos. Sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre a Índia, sobre a China e sobre o Israel na visão do povo hebreu, né? A gente espera que vocês tenham compreendido. Eu espero que as dicas que eu dei de conhecimento externo, de complementação, vocês tenham seguido, vocês tenham tido curiosidade de acessar e que nós esperamos que vocês tenham boa compreensão e que vocês assistam toda a apresentação. A gente fez com muito carinho, com muito zelo e a gente espera que vocês estejam bem, estejam saudáveis e que a gente se encontre em breve, né? Foi muito bom apresentar para vocês. E aqui está o nosso contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem sim nos contatar pelo nosso e-mail ou por grupos no WhatsApp. E é isso.